Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título O Milagre está em sua casa. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será uma família em dificuldades. Em segundo lugar, vamos falar sobre Deus realiza milagres. Em terceiro e último lugar, vamos falar sobre provisão da medida certa. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O profeta Eliseu foi um instrumento nas mãos de Deus para realizar sinais, prodígios, curas, maravilhas e milagres, dentre os quais podemos citar a divisão das águas do Rio Jordão, a multiplicação dos pães para 100 homens, a cura de Naamã da lepra, o resgate do machado flutuando no rio, a ressuscitação do filho de uma sunamita, dentre outros. Nesta lição, veremos como Eliseu multiplicou o azeite da viúva no momento da sua mais alta necessidade de recursos materiais para livrar sua família da fome e da escravidão, demonstrando que, para Deus, não existe o impossível. Item número 1 da lição, uma família em dificuldades. A necessidade da viúva e de seus 2 filhos. Vamos ler na segunda carta de Reis, melhor dizendo, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Uma mulher que fora casada com um discípulo de Eliseu apresenta ao profeta sua vexatória situação, onde seus filhos estavam na iminência de serem vendidos como escravos para pagar dívidas com seu credor, pois a mesma não tinha nenhum recurso monetário ou alimentos em casa, a não ser uma botija de azeite que pudesse utilizar para saldar as suas dívidas deixadas pelo seu marido. As necessidades humanas. O homem, em sua essência, é composto de um corpo, alma e espírito, que conjugados despertam necessidades no mundo natural, através do corpo, e também necessidades no mundo espiritual, através do espírito, estando entre o corpo e o espírito, a alma que se relaciona com estes 2 mundos, prioritariamente na base da razão. No mundo natural, o homem necessita viver, isto é, se alimentar, trabalhar, amar e ser amado, dentre outras necessidades. Já no mundo espiritual, o homem necessita de se relacionar com Deus de forma singela, veraz e de adoração, em espírito e em verdade, para ter o equilíbrio total de toda a sua essência, corpo, alma e espírito. É para estas necessidades humanas que a graça e as bênçãos de Deus são derramadas sobre os homens, ou seja, disponibilizada para os seres humanos e, por que não dizer, para todas as coisas criadas. No Salmo de número 103, versículos de número 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios.
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É preciso discernir que não venhamos a confundir estes dois mundos, escolhendo um em detrimento do outro. Em ambos, no mundo natural e no mundo espiritual, devemos viver de forma irrepreensível, adorando ao Senhor, para sermos prósperos, abençoados e salvos, vivendo, movendo e existindo em Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo de número 17, versículos de número 22 ao 28, diz o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A misericórdia de Deus. Deus, em sua essência, possui atributos naturais, tais como onipotência, pode fazer qualquer coisa, onisciência, capacidade de saber todas as coisas, e onipresença, todas as coisas criadas estão contidas nele. Estes atributos credenciam o Senhor a realizar qualquer coisa que ele quiser, quando quiser, aonde quiser. Isaías, capítulo de número 43, Isaías, capítulo de número 43, versículos 10 ao 13, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais, e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Mas é pelos seus atributos morais, tais como sua misericórdia, benevolência, graça, amor, santidade, justiça, dentre outros, que não somos consumidos por causa disso. É pela sua misericórdia e pelo amor que ele nos abençoa, livra-nos dos perigos, das doenças, do pecado e nos faz prosperar
em todos os sentidos. E nós podemos ler, então, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, versículos 22 a 26, que diz o seguinte. Lamentações, capítulo 3, 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O Senhor é a nossa força. Em qualquer tempo, seja de crise ou na bonança, o Senhor é a nossa força. E por isso devemos nos manter com alegria no coração em qualquer circunstância. O Senhor Deus não falha na realização de suas promessas. Creia nisto. E no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, versículos 17 ao 19, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Portanto, esta é a passagem em que declina o Senhor como a nossa força. Item número 2 da lição. Deus realiza milagres. E nós vamos então definir qual é o conceito de milagre. Milagre é qualquer evento admirável que excita a mente devido ao fato de ser incomum. É um evento dentro do mundo natural, mas que aparentemente está fora de sua ordem normal, podendo ser explicado somente através de algum poder sobre-humano ou divino. Mas quais são os propósitos do milagre? Em primeiro lugar, todos os sinais, prodígios, maravilhas e milagres são sempre para a honra e glória de Deus. E isso nós podemos, então, ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 11, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Como segundo propósito do milagre, nós temos resposta a uma necessidade. O Senhor Jesus, em respostas mais variegadas necessidades humanas, realizou sinais, prodígios e milagres, eliminando o sofrimento humano, manifestando a sua compaixão, graça e misericórdia. Jesus fez coxos andar, surdos ouvir, mudos falar,
enfermos ficarem sãos, expulsou demônios, proveu famintos com bastante alimentos e ainda, por fim, salvou a humanidade de seus pecados, agindo e abençoando no plano do mundo natural e também no plano do mundo espiritual. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como o terceiro propósito do milagre, nós temos o milagre é para propiciar evidências para uma fé em Deus. Todos os milagres têm como propósito específico despertar fé no único Deus verdadeiro, que demonstra o seu poder, a sua graça e a sua glória nas mais diversas situações na vida. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 20, versículos 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, os três propósitos do milagre são: primeiro, glorificar a Deus; segundo, resposta a uma necessidade humana; terceira, propiciar evidências para uma fé em Deus. Mas quais são os instrumentos que Deus utiliza para realizar o milagre? Todo e qualquer milagre sempre terá como única fonte a vontade e a ação divina. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus utiliza para a consecução da sua vontade, a saber, o homem. É inconteste que Deus realiza milagres através de seus servos. E foi assim com Moisés, com Elias, com Samuel, com Eliseu e os apóstolos, dentre outros. Em muitas ocasiões, o Deus dos milagres utilizou-se de seus servos para operar o sobrenatural a partir de situações humanamente impossíveis. Ainda hoje, o Senhor usa com instrumentalidade homens e mulheres de Deus, para que o seu nome seja
glorificado. E no livro de Josué, no capítulo de número 1, Josué, capítulo de número 1, versículos 1 ao 9, nós temos aqui um exemplo em que o Senhor usa um homem para realizar os seus milagres, os seus propósitos. Sucedeu depois, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como segundo instrumento que Deus pode utilizar para realizar um milagre é o próprio Deus. Ou seja, em muitas ações divinas, o próprio Deus opera tirando a instrumentalidade humana para em si mesmo demonstrar o seu poder, mas sobretudo demonstrar o seu grande amor para com os homens e para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E assim o Senhor seja glorificado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo de número 4, versículos 19 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é em espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, aqui nós podemos contemplar que esta adoração é para que o Senhor seja glorificado. E quando o Senhor realiza milagres, ele é adorado, ele é glorificado. Vamos passar agora a partir, depois dos instrumentos que Deus utiliza para realizar o milagre, vamos ver agora os predicados para receber os milagres. Os milagres ainda seguem um padrão moral e espiritual, sendo realizados segundo a vontade de Deus. E para essa vontade divina ser conhecida, precisamos nos humilhar diante de Deus, orar, buscar o Senhor e se converter a Yahvé. Neste estado espiritual, certamente receberemos de Yahvé a salvação
em primeiro lugar e, por consequência, bênçãos neste mundo natural, abundantes e sem medidas. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo. Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esperar milagres da parte do Senhor é importante, mas não é a essência da vida cristã, porque a presença constante de milagres não garante necessariamente a fé e a fidelidade das pessoas. Devemos aprender que precisamos ter comunhão com o Senhor Deus, independente de que Ele realize milagres ou não. Provisão da medida certa. O milagre da multiplicação do azeite da viúva. Passemos agora a ler no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículos 1 ao 7, este importante milagre da multiplicação do azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 3 atitudes de cunho espiritual neste episódio foram tomadas pela viúva e são muito importantes. Nós vamos citá-las. Em primeiro lugar, a oração. A viúva clamou ao homem de Deus pela sua ajuda, na qual Eliseu, certamente instruído pelo Senhor, ordenou que ela juntasse as vasilhas para a multiplicação do azeite. Em primeiro lugar, a oração, para receber aí o milagre. Segundo, a fé. A viúva foi uma mulher de fé, porque creu no homem de Deus. Creu que o azeite se multiplicaria, mesmo quando as circunstâncias apontavam para a escassez dos meios e recursos existentes. Obediência. A viúva não ficou inerte. Levantou-se e não mediu esforços para juntar todas as vasilhas possíveis, de modo a coletar o azeite que, pela ordem do Senhor, se multiplicaria. Neste episódio, caracterizado como um grande milagre de provisão, onde o azeite se multiplicou até o enchimento da última vasilha, que ao serem vendidas transformaram-se em dinheiro para resgate da dívida que a viúva tinha com o credor e, por consequência, livrou seus 2 filhos da ameaça da escravidão e ainda os proveu de recursos monetários para viverem pelo restante de suas vidas. Vamos fazer uma classificação neste momento, uma classificação didática dos milagres de Eliseu. E
vamos classificar em 4 classes. Eliseu realizou, ou melhor dizendo, o Senhor realizou através de Eliseu 4 classes de milagres. Milagres de autoridade espiritual, milagres de provisão, milagres de proteção, milagres de ressurreição e cura. Vamos mencioná-los neste momento para entendermos que o milagre está na nossa casa. Identificando-se aqui, como já falei, os conceitos dos propósitos, dos instrumentos utilizados, bem como dos predicados para receber e também das atitudes para que haja um milagre na sua vida, além da sua salvação, porque você é um milagre de Cristo neste instante. Como primeira classificação didática dos milagres de Eliseu, nós temos o da autoridade espiritual. E este milagre, que foi o primeiro, foi a separação das águas do Rio Jordão. Este milagre confirma Eliseu como sucessor de Elias, tal qual como Elias. Eliseu, ao pegar o manto de seu senhor, feriu o Jordão com este, e o mesmo milagre ocorreu. O Rio Jordão foi dividido e Eliseu passou. Era o sinal profético de sua autoridade e ofício profético. Os mesmos 50 discípulos que andavam com Elias agora reconheceram Eliseu como sucessor do profeta do fogo e passaram então a respeitar e obedecer ao profeta Eliseu. Eliseu clamou diretamente à fonte de bênçãos. E isso está no segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versículos 6 ao 15, que diz o seguinte: Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dizendo: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, e separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Este foi o milagre de autoridade espiritual. Segunda classe didática dos milagres de Eliseu são os milagres de provisão. E o primeiro foi a purificação da água de Jericó. No segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 19 ao 22, diz o seguinte: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor:
tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Apesar de Jericó ser uma renomada cidade, apresentava um manancial de águas amargosas, que causava morte e esterilidade. Eliseu, com o sal apresentado no prato novo, jogou o sal no manancial, tornando as águas saudáveis, eliminando então a morte e a esterilidade. Multiplicação dos 20 pães. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44, diz o seguinte: veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Um homem simples trouxe diante do profeta as primícias para alimentar o homem de Deus. Porém, com o homem de Deus estavam 100 homens famintos, e então, conforme a palavra do Senhor, os 20 pães foram multiplicados, alimentando os homens sobejamente com sobras abundantes. Deus ama a prosperidade de seus servos. No segundo livro de Reis, outro milagre de ordem de provisão. No segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 1 ao 7, diz o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Os discípulos precisavam de um lugar para morar, pois o lugar em que habitavam era estreito demais para eles. Eliseu, então, vendo a diligência e desejo dos discípulos em morar num lugar mais amplo e confortável, foi com eles às margens do rio Jordão para realizar um corte de madeira para a construção de suas futuras casas. Entretanto, enquanto o discípulo cortava madeira, o machado de suas mãos caiu e foi ao fundo do rio. Logo este discípulo ficou sem o instrumento de seu trabalho, que era emprestado e valioso, pois as ferramentas naquela época tinham alto valor monetário. O profeta Eliseu, com um pedaço de pau, tocou a água no lugar que o machado caíra, e ele flutuou, quebrando a lei da gravidade, tendo o discípulo resgatado o machado da água. Portanto, estes foram os 3 milagres realizados por Eliseu, milagres de provisão: purificação da água de Jericó, multiplicação dos 20 pães e o machado flutuando sobre o rio. Como milagres de proteção, uma outra classe, nós temos a sopa venenosa purificada, segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versículos 38 ao 41, diz assim: voltou Eliseu para Gigal, havia fome naquela terra, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele. Disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam.
Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Eliseu e os discípulos estavam com fome e puseram alimentos em uma panela para cozimento. Porém, como o ingrediente havia sido colhido de forma desavisada, ervas venenosas que provocavam úlceras no aparelho digestivo com a consequente morte. Aqueles homens, debaixo de um ato intervencionista do Espírito do Senhor, tiveram discernimento em perceber que podiam morrer se comessem daquele alimento. Clamaram ao homem de Deus, e então o poder de Yahvé se manifestou, e Eliseu, com a farinha diluída na sopa venenosa, purificou o alimento na panela, dando aos homens livramento de doenças e de morte, bem como a provisão alimentar para aquele momento de fome. Outro milagre de proteção foi a proteção de um exército celestial. E no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 8 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou a ele e seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas nas terras de Israel. Neste texto temos o indicativo de que Deus revela aos seus servos o intento daqueles que buscam destruí-los. Eliseu revelou ao rei de Israel toda a estratégia de guerra dos sírios, que ao descobrirem que a orientação de Eliseu, perseguiram e cercaram no local em que estava o profeta e seu moço hospedados. O moço, apavorado, só via a sua própria morte e a do profeta no mundo natural. Porém Eliseu orou e o Senhor fez o moço ver no mundo espiritual o que Eliseu já vira há muito tempo,
um grande exército com cavalos e carros de fogo para protegê-los. Eliseu orou novamente, e uma cegueira se abateu aquele exército sírio em sua totalidade. E então este exército foi encaminhado para Samaria. Chegando lá, num ato de misericórdia, por ordem do profeta Eliseu, os sírios foram alimentados e mandados de volta para casa, ao invés de serem mortos pela espada do rei de Israel. Passando agora para a última classe didática dos milagres de Eliseu, nós temos milagres de ressurreição e cura. E o primeiro vai ser o de cura, onde Naamã é curado da lepra. Naamã creu ao ouvir de sua esposa o que havia sido dito por uma menina levada cativa de Israel, que estava em sua casa, de que havia um profeta em Samaria que poderia conduzi-lo à cura de sua lepra. E motivado por esta fé, ele foi em busca do homem de Deus, a fim de receber o favor divino. A princípio, o general sírio não gostou da forma como o homem de Deus lhe tratou e do que recomendara fazer para que fosse curado. Por ser uma autoridade, esperava um tratamento diferenciado, segundo seus próprios conceitos. Porém, ao ser aconselhado pelos seus servos, que foram com ele à casa do profeta Eliseu, ele resolveu deixar o seu ego de lado e se submeter à direção divina dita pelo profeta, e mergulhou no rio Jordão por 7 vezes e foi curado, conforme profetizara Eliseu. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 5, versículos 1 ao 19, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei a carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e lhe disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites
um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. A ressurreição do filho da Sunamita. No segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 32 ao 37, diz o seguinte: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este respirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a Sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. A mulher sunamita abrigara Eliseu em sua casa, e tivera a promessa do profeta de que teria um filho, num período de 1 ano, fato impensável, pois o seu marido já era muito velho. A mulher recebe a bênção, porém seu filho morre, e então ela procura o profeta, e tão somente o profeta, para dizer-lhe que não tinha pedido um filho, e não entendia como aprouve a Deus levar o seu filho pela morte. O profeta Eliseu envia Geazi à frente com seu bordão, para ressuscitar o menino, que não ressuscitou pelo toque do bordão de Eliseu em seu rosto. Eliseu segue, vai ao quarto do menino, ora e se deita sobre o menino, aquecendo seu corpo, tendo o menino na sequência retornado o seu fôlego de vida. O menino ressuscitou. A ressurreição de um homem ao tocar nos ossos de Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra, a entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Esta porção bíblica nos informa que toda obra é de Deus e que não cabe ao homem gloriar-se em si. Eliseu morreu de uma doença, mostrando a fragilidade de um homem natural,
porém ao mesmo tempo mostra o poder e fortaleza de um homem espiritual, temente a Deus. Sob a invasão de um exército estrangeiro em suas terras, um grupo de pessoas enterraram um homem, porém sem tempo para fazê-lo, por conta da ameaça do ataque dos moabitas, jogaram o corpo deste homem na cova de Eliseu. O corpo do homem, ao tocar os ossos do profeta Eliseu, reviveu para a honra e glória do Senhor. Deus seja louvado para sempre. Somente Ele faz os milagres acontecerem. Concluindo a nossa aula de hoje, é pela compaixão e misericórdia do Senhor que somos abençoados. Deus quer nos abençoar. Ele ama a prosperidade de seus servos. E para isso temos que demonstrar uma vida irrepreensível diante dele e sempre em comunhão com ele, praticando a fé com obediência. Os milagres são uma realidade bíblica e Deus realiza os milagres com o objetivo de ser glorificado e reconhecido como único Senhor e Deus, o Deus dos milagres, que é operar o sobrenatural dentro de muitas casas. Assim como foi nos tempos bíblicos, certamente será na sua casa, na sua família, ainda hoje. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.